Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 15. Gênesis 3, de 1 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava pela viração do dia no jardim. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor a Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as feras, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos nesse momento orientação, que a tua palavra fale aos nossos corações, nos dê entendimento, para que possamos viver de forma a obedecer a tua palavra, não moldando ela ao nosso querer, mas aquilo que tu tem para que nós possamos viver de modo a agradar e honrar o teu santo nome. Ajuda-nos a fazer a tua vontade e não a nossa. Em nome de Cristo que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém. As consequências do pecado. Então aqui nessa passagem de Gênesis, temos a origem do pecado e as consequências imediatas do pecado de Adão. Quantas vezes já nós não ouvimos a respeito de que o pecado originou-se de sensualidade ou de atração física ou de um ato sexual entre Adão e Eva? Porém, as Escrituras claramente nos mostram aqui que a queda do homem ocorreu em razão da transgressão de Adão aos mandamentos de Deus. Gênesis 2, 16 e 17 mostra que Deus ordenou a Adão dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o pecado não era original na vida do homem, mas sim ele originou-se de uma livre escolha, do livre-arbítrio que Deus deu ao homem, e o homem escolheu pecar contra o Senhor. Romanos 5,12 diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. 1 Coríntios 15, 21 e 22, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, dos versos 1 a 3, depois do Senhor dizer que o homem não deveria se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem começa a dar razão à sua condição de pecar contra Deus pela livre escolha. Nós vemos aqui que a serpente começa a sugerir à mulher para que ela não confie na palavra de Deus, naquilo que Deus havia orientado, que duvidasse que aquilo realmente fosse o melhor para a vida do homem, a vontade de Deus. Então, no versículo 6, depois da serpente
sugerir à mulher pecar, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então o versículo 6 mostra a desobediência do homem. Adão, ele não foi enganado, mas a mulher, após ser enganada por Satanás, ela fez com que o homem transgredisse contra o Senhor. Então, um ato sugestivo pela figura de Satanás que apareceu ali no versículo 1 e sugeriu à mulher que fosse desobediente à vontade de Deus. Notamos que não foi o próprio Satanás que enganou. Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente. Satanás ele usou um agente enganador que foi a serpente para fazer com que o homem pecasse contra Deus. Adão recebeu uma sugestão externa para não confiar na palavra de Deus. Assim acontece conosco hoje como salvos em Cristo, irmãos. Satanás usa seus agentes, embora que muitas vezes ele possa sugerir de forma agradável, mas ele está usando seus agentes para que a comunhão com o Senhor seja afetada, ou seja, ele não tem prazer com que nós tenhamos uma comunhão perfeita com o homem. Assim como aconteceu no Jardim do Éden, acontece nos nossos dias. Ele usa seus agentes para que nós venhamos a pecar, transgredir contra o Senhor. Teófilo de Antioquia, ele diz que a árvore do conhecimento era boa em si, e o seu fruto também era bom, pois não era a árvore, como muitos pensam, mas sim a desobediência que traria a morte. Então Deus disse para não comer, não porque a árvore não fosse boa, não, a árvore era boa, mas Deus provou o homem, e o homem desobedeceu e trouxe sobre si a consequência do pecado e a morte sobre a sua vida. Então Deus colocou o homem diante de coisas boas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, ao invés de ficar pela palavra de Deus, ele escolheu pecar contra o Senhor, desobedecendo. Então Deus só nos dá coisas boas para nós, mas nós escolhemos fazer as coisas contra a vontade de Deus. Deus havia dito para não comer daquela árvore. Poderia comer de tudo que estava no jardim, menos daquela árvore. Não porque ela fosse má, não, para ver se o homem obedeceria ou não a Deus. Então esse foi um teste que Deus fez com o homem. E o homem não passou nesse teste. Por quê? Porque ele caiu na desobediência. Deus criou o homem sem pecado. A natureza pecaminosa que nós temos hoje não existia lá na época da criação. Ele nos colocou o homem num local ideal para viver, no Jardim do Éden, aonde todas as necessidades do homem, seja temporais, mentais, o trabalho, a companhia entre Deus e o homem, a companhia do homem com a mulher, tudo era perfeito, a comunhão era perfeita, todas as suas necessidades estavam atendidas. Porém, Deus mostrou para ele, se houvesse a desobediência de comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, haveria consequências em não guardar a palavra de Deus. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores. Então, Deus criou para uma comunhão perfeita, mas o homem quebrou a comunhão. Era um prazer Deus ter todos os dias comunhão com o homem, assim como é um prazer hoje Deus ter comunhão conosco. Mas o pecado, a desobediência não pode estar habitando em nossa vida. Por quê? Porque Deus deseja o melhor. Assim como Deus desejou naqueles dias antigos, lá na época da criação, Deus deseja nos dias atuais. Mas alguém dirá, como Deus deseja o melhor para nós e nós estamos enfrentando uma situação tão difícil com o coronavírus, tanta desgraça, tanta gente morrendo? Por que Deus permite isso? Por que essa pandemia, se Deus quer o nosso bem, como eu estou referindo? É que o que acontece?
o homem continua desobedecendo a Deus, o homem continua rejeitando a comunhão com Deus verdadeiro, com Deus criador dos céus e da terra, com o Deus que é soberano. Ele prefere servir seus deuses, deuses criados pelo homem. Para quê? Para não obedecer à vontade de Deus, porque o homem quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Então traz sobre si as consequências do seu pecado, e a pandemia do coronavírus é um motivo da consequência do pecado do homem. Não adianta botar a culpa em Deus, assim como nós vamos ver que Adão e Eva tentaram se eximir da sua responsabilidade. É a consequência do pecado em razão da desobediência do homem. Mas esse Deus é tão amoroso, esse Deus é tão bondoso, que mesmo depois do homem pecar, no versículo 15 do capítulo 3, ele faz a promessa da reconciliação, da comunhão através de Cristo. E ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus providenciou a salvação em Cristo. Então aquilo que o pecado quebrou da comunhão, em Cristo Jesus houve a promessa aqui já no Jardim do Éden, que viria esse Salvador para reconciliar o homem com Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios 15, 21 e 22, porque assim como por meio de um homem veio a morte, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, muitas vezes, o desejo do nosso coração, sugerido por ciladas do inimigo, sugeridos até pela nossa carne, pela cobiça que nós temos dos nossos olhos, pelas coisas que não agradam a Deus e nós desejamos, fazem com que nós escolhamos as coisas contrárias à vontade de Deus, desobedecendo a vontade de Deus e a palavra de Deus para as nossas vidas, que deve ser uma coisa que nós devemos fazer e guardar como uma regra de vida. Por quê? Porque é o que Deus quer de melhor para nós, mas nós não queremos, porque rejeitamos a comunhão perfeita de Deus para tentar viver conforme a nossa vontade. Então isso lá desde o Jardim do Éden está sobre o homem, mas em Cristo Jesus nós podemos ter uma comunhão perfeita com Deus, fazer a perfeita vontade de Deus. Então, por que é que o pecado habita no homem? Em razão do desejo do coração do homem de fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E isso é consequência lá da desobediência de Adão. E quando nós agimos assim, publicamente nós manifestamos essa contrariedade a Deus, além de demonstrar diante de Deus também para as pessoas que olham para a nossa vida. Então, são consequências da desobediência. E nós vamos rapidamente notar aqui na passagem do capítulo 3 de Gênesis as consequências do pecado de Adão, que foram sobre Adão e Eva, sobre o meio ambiente, afetaram o seu relacionamento com Deus, afetaram a natureza, afetaram os seus corpos, e nós vamos ver rapidamente. O primeiro efeito, então, das consequências do pecado de Adão e de Eva sobre o relacionamento com Deus. É o que nós já falamos, a perda da comunhão. Houve uma perda de comunhão no relacionamento com Deus. Eles sentiram o peso do aborrecimento de Deus sobre Adão e sobre Eva. Por quê? Porque eles haviam desobedecido e Deus cobrou disso, mostrando e pedindo uma explicação por que eles haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se Deus havia orientado que não deveriam comer, porque aquilo era o melhor para eles. Então Deus mostrou ao homem que ele era culpado por sua desobediência. E o homem sabia que havia perdido o seu lugar diante de Deus e que ele estava condenado a viver longe de Deus. Versículo 8, por isso que quando ele ouviu a voz do Senhor, Deus, que passeava pela viração do dia, esconderam-se tanto Adão como a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores. Então, no momento que o homem pecou, ele teve entendimento do peso que era o seu pecado. Ao invés de buscar a Deus, ele fugiu de Deus. Ao invés de mostrar a Deus arrependimento, ele fugiu da presença de Deus por causa da culpa, do pecado.
O pecado não dá sossego ao homem. O pecado, ele traz responsabilidade, traz consequências sobre a atitude. Versículo 12. E então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então Adão aqui disse que ele havia pecado porque a mulher, Deus, que eu não pedi para ti, mas tu me deu, essa me fez com que eu pecasse contra ti. Então não foi porque eu escolhi, foi por causa dela. Então, ao invés de assumir, está culpando outrem. E em vez de levar o pecado sobre si, está culpando outra pessoa. E versículo 13, e a mulher disse ao Senhor, porque o Senhor perguntou para ela, por que fizesse isso? E ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Então, por sua vez, ela, recebendo a acusação do homem, passou a acusar a serpente pelo pecado. Ambos, homem e mulher, eram culpados do pecado, mas eles jogaram a responsabilidade um para o outro ou jogaram a responsabilidade para a serpente. 1 Coríntios 5,10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo que nós devemos nos afastar, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Nós sabemos que vivemos no mundo pecador, mas nós não podemos dar desculpas quando nós pecamos contra Deus. Não podemos culpar as outras pessoas, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos como escolher, e nós, como salvos em Cristo Jesus, temos o sangue de Cristo que nos justifica de todo o pecado e nos dá o Espírito de Deus para que nós possamos viver de forma a agradar a Deus. Então, para nós crentes, nós não podemos viver em pecado e culpar as outras pessoas. Nós precisamos reconhecer nosso pecado, abandonar, confessar e viver uma vida que agrada a Deus. Então, o incrédulo vive em pecado, mas nós não podemos viver. Então, sabemos que é o efeito da desobediência de Adão e de Eva e que trouxe consequência sobre as nossas vidas, mas não podemos viver em pecado. Segundo, o efeito sobre a natureza. Quando Deus criou o homem era inocente, ele era santo, ele era separado. Nós não fomos formados em pecados. Versículo 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, a sensação de vergonha, a degradação, a poluição, havia algo de esconder de Deus. Por quê? Porque eles estavam nu e não poderiam mais comparecer diante de Deus em sua condição decaída. Por isso que o homem se escondeu de Deus, porque ele soube que ele pecou. E aí ele teve essa condição pecaminosa, decaiu diante de Deus. Versículo 7. Então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então a sensação de indecência fez com que o homem fizesse vestimentas para se esconder de Deus. Tinham vergonha de não aparecer, de aparecer diante de Deus. Aquilo que era um prazer passou a ser vergonha. Por quê? Porque pecaram. E ainda entre eles tinham vergonha de um de outro, por isso que eles coseram. Estavam moralmente abalados em função do pecado. Versículo 17 do capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Eles comeram daquilo que Deus disse, não coma, porque quando comeres certamente morrerás. Então a morte é antes de tudo uma morte espiritual, uma separação entre a alma e Deus. Esta morte abrange não apenas a incapacidade de fazer qualquer coisa que agrade a Deus, mas também de uma natureza corrupta, incapaz de se justificar diante de Deus, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ah, mas não fui eu que pequei, foi Adão, mas ela passou a todos os homens. O pecado de Adão produziu uma mudança na formação do coração do homem, na atitude do coração do homem, e iniciou a corrupção que se estende até os nossos dias. Então nós vamos perecer um dia, porque estamos afastados da comunhão com o Deus verdadeiro em razão do nosso pecado.
Salmo 51, 5 diz: eis que em pecado e iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então, todo o que é nascido de mulher, ele jaz no pecado, porque foi formado do pecado, da concepção de uma mãe que é pecadora, gerou alguém em pecado. Então são efeitos em razão dessa desobediência que afetou a nossa natureza, uma natureza que era inocente, uma natureza santa e que passou a ser pecaminosa depois que Adão pecou e passou a todos os homens. E todos que já nasceram e ainda nascerão até que Cristo volte serão formados em pecado. Isso é em razão da desobediência. Em iniquidade foi formado e o pecado a mãe concebeu em pecado. Terceiro efeito, o efeito sobre seus corpos. Versículo 17, falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus disse que se o homem desobedecesse, ele morreria. Deus falava a respeito do corpo do homem, que esse corpo um dia pereceria. Versículo 19 de Gênesis 3 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és tu pó, e ao pó tornarás. Então, após o delito, a consequência recebeu sobre o corpo que um dia vai padecer. É por isso que nós temos doença. Por quê? Porque é a corrupção do corpo, aquele corpo que antes do pecado ele não tinha nada que afetasse ele, hoje ele passa a sofrer por coronavírus, passa a sofrer por tanta enfermidade, porque é um corpo corrupto que jaz no maligno em razão de ser formado do pecado. Passou o homem a trabalhar também, versículo 19, no suor, aquilo que era dado graciosamente por Deus, a alimentação, o sustento, a comunhão, o homem passou a trabalhar agora para se desgastar fisicamente para receber o alimento, para ganhar o sustento. Tudo em razão do efeito do pecado sobre os nossos corpos. Versículos 22 a 24. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem foi criado mortal, mas poderia conseguir imortalidade se tomasse da árvore da vida eterna. Por isso que Deus colocou o querubim, lançou o homem do jardim do Éden para que não pudesse tomar da árvore da vida eterna por causa do pecado. Se separou eternamente diante de Deus em razão do pecado. 1 Coríntios 15, 22. Assim, pois, como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Apesar dessa morte física ter passado a todos os homens através do pecado de Adão, aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador ressuscitarão fisicamente um dia e receberão um corpo glorificado, um corpo não mais corrupto que nós temos hoje, um corpo que tem o pecado, mas aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, no dia da ressurreição, receberá um corpo glorificado, semelhante ao do Jesus Cristo, nosso Salvador, isento de pecado, onde o pecado não terá mais domínio sobre a nossa vida, para que nós possamos eternamente viver na presença de Deus. Então aquilo que a morte separa o nosso espírito do nosso corpo, um dia será unido, mas em santidade diante de Deus. Portanto, a morte física, que hoje faz separação do corpo e da alma, um dia ela não terá mais poder quando nós ressuscitarmos e recebermos a glória do nosso Salvador. Então o fato de a ressurreição ser parte de nossa redenção traz a consciência e a convicção que a morte do corpo é uma parte do mal ou do castigo da consequência do pecado, da qual a redenção
deve nos livrar de todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Salvador, um dia vai estar livre desse mal. Viver por essa esperança, irmãos, por essa expectativa, é que deve nos fazer viver de forma santa nesse mundo, de forma a rejeitar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, porque nós, em Cristo Jesus, estamos livres do domínio do pecado. Por quê? Porque nós podemos escolher hoje viver de forma a agradar a Deus e pensar de que eternamente viveremos na presença de Deus livres do pecado. Que bênção essa esperança que nós vivemos de um dia estar eternamente com o corpo glorificado na presença de Deus, livre dessa corrupção que passou em razão do pecado de Adão. 2 Coríntios 5, 2 e 4. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, revestidos, ou seja, a nossa alma receber um corpo isento do pecado, é o que Paulo está dizendo, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Que esperança, irmãos, que esperança que nós temos e vivemos. 2 Timóteo 1,10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem e livrá-lo desse corpo corrupto e ser um dia revestido pela glória de Deus, livre do pecado. Mas hoje nós carregamos sobre os nossos corpos o efeito, infelizmente, do pecado da desobediência. Sobre a natureza também carrega, e no relacionamento com Deus. E o efeito também sobre o meio ambiente, do pecado do homem. O efeito sobre o meio ambiente. Versículo 14, então disse o Senhor à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente foi amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Toda a criação recebeu a maldição em razão do pecado de Adão. Por quê? Porque passou aos animais pela desobediência de Adão. Alguém gostaria de entrar na floresta amazônica, por exemplo, se deparar com um leão, com um lobo, ou entrar no mar e se deparar com um tubarão, ou entrar num outro local e encontrar-se com um urso? Alguém gostaria disso? Não, porque isso é um perigo mortal. E isso é o que nós hoje experimentamos por causa do pecado. Mas esse perigo, um dia, ele será desfeito. Por quê? Porque o Messias, no seu reino, vai substituir tudo isso. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Isaías, capítulo 11, Isaías 11, de 6 a 9. De 6 a 9. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará, e a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas sobre o mar. Então, todo esse perigo mortal será desfeito na glória do reino do Messias. Versículo 25 de Isaías 65, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Então a maldição será desfeita. As feras selvagens se deitarão, entre elas serão dóceis e habitarão com a criança que mama. Que bênção, irmãos, que maravilha, porque isso é a promessa do Senhor, que um dia esse pecado que hoje passou até para
a criação não terá mais poder no reino do Messias. Versículos 17 a 19 do nosso texto. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da mulher e comeste da árvore de que ordenei que não comesse, não comerás, porque maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então Deus amaldiçoou a natureza em razão do pecado do homem, e o homem sofre consequências sobre a sua vida em razão disso. Romanos 8, 21 e 22, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a vaidade à criação? Adão, em razão do seu pecado. Então toda a criação está sujeita à sua vaidade, à vaidade de Adão, porque ele desobedeceu voluntariamente e pecou contra Deus, e trouxe sobre aqueles que não tinham nada a ver com o seu pecado as causas, em razão daquilo que ele fez. Trouxe mal, além de mal sobre a sua vida, também amaldiçoou, Deus amaldiçoou a criação por causa do pecado do homem. Isaías 35, de 1 a 10. Isaías 35, de 1 a 10. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações que jaziam chacais haverá erva como canas de juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. E ali não haverá leão nem animais ferozes, subirá a ele, nem se achará nele. Porém só remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com júbilo e alegria eterna, e haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e... Então, versículo 19 do nosso texto, de Gênesis 3, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó tornará. Adão e Eva foram expulsos e trouxeram sobre toda a criação essa maldição no jardim. Eles são forçados a hoje a dar um jeito para viver. Eles estão vivendo num mundo caído, mas um dia tudo isso não mais existirá. Existirá a perfeição, porque será o reino do Messias. O homem no início era perfeito e vivia num ambiente perfeito. E Deus vai tornar esse ambiente perfeito. Esse ambiente, ele foi mudado não pela vontade de Deus, ele foi mudado pela escolha do homem. O homem escolheu, em razão do pecado da desobediência, trazer sobre si e sobre a criação a maldição em razão do pecado. Então, que Deus possa nos exortar através da sua palavra, que nós vivamos uma vida que agrada a Deus,
Sabemos dos efeitos, as consequências do pecado sobre o relacionamento com Deus, sobre a natureza, sobre os nossos corpos, sobre o meio ambiente, sobre a criação. Mas nós sabemos também que em Cristo Jesus, como salvos, nós podemos viver de forma a agradar a Deus, de forma a nos aproximar do Senhor, que nós possamos avaliar como estamos vivendo diante de Deus, quais têm sido como salvo a tua atitude. Será que a minha atitude é uma atitude de fazer a vontade de Deus na minha vida? Ou ainda eu estou vivendo como velho homem, naquela atitude de desobedecer aquilo que Deus diz através da sua palavra que eu devo fazer porque é o melhor para mim? Mas eu quero viver conforme o meu jeito. A palavra de Deus nos mostra, ela nos desafia, ela nos experimenta para que nós possamos viver de forma santa, agradando a Deus, para que nós não venhamos ter mais consequências pelas escolhas erradas que nós façamos, sabendo aquilo que agrada a Deus. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que o pecado está tão próximo de nós, sabemos que o pecado ainda habita no nosso corpo mortal, mas nós devemos dizer não a esse pecado, devemos resistir a tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, a tudo aquilo que o inimigo, a tudo aquilo que o mundo, a tudo aquilo que a concupiscência dos nossos olhos deseja fazer através da nossa carne para pecarmos contra Deus, desobedecermos a palavra de Deus. Nós temos como salvos em Cristo o Espírito de Deus que habita em nossos corpos e nos conduz de forma a obedecermos a palavra de Deus. Que a nossa escolha possa ser uma escolha de viver de maneira que agrademos ao nosso Deus e não à nossa carne, mesmo sabendo que o nosso velho homem corrupto ainda contraria aquilo que agrada a Deus, para que o homem caído em Cristo não possa prevalecer sobre a nova criatura. E para aquele que nos assiste pela internet, pelas redes sociais e ainda não tem a Cristo como Salvador, está longe da presença de Deus em razão do pecado de Adão, mas pode, através de Jesus Cristo, conforme nós vimos na palavra de Deus, aproximar-se, ter a certeza de que o dia que partir desse mundo vai estar na presença de Deus, não porque merece, mas porque reconhece que a comunhão foi quebrada com Adão, mas que em Cristo Jesus, pelo sacrifício na cruz, pelos nossos pecados, pode ser restabelecida no momento que nós colocamos a fé no sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Então, mesmo ainda sabendo que vive no pecado, pode, invocando o nome de Jesus Cristo, ser salvo. Não rejeite a presença divina na tua vida. Aceite o convite de receber Jesus Cristo como teu Salvador, para que a condenação eterna possa ser livre na cruz em Cristo Jesus. Mas se você permanecer na condição que está, saiba que o dia que partir deste mundo estará longe eternamente de Deus. Além da morte física, a morte espiritual, longe, banido da presença de Deus em razão do pecado, da desobediência de Adão e da rejeição da tua parte em reconhecer que já lá no Jardim do Éden, através da promessa, foi levantado em Cristo Jesus a condição de restabelecer a comunhão. Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça feito, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida em Cristo Jesus. Então, assim como Adão pecou, em Cristo Jesus tu tem a vida eterna, porque Ele veio para te dar essa vida. Então o meu convite é para que tu possas crer em Jesus Cristo como Salvador, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, capaz de restabelecer a comunhão quebrada por Adão. Pelo sangue de Cristo, tu podes ter vida eterna, viver pela esperança de que o dia que esse corpo corrupto for sepultado, um dia ressuscitará na glória, revestido com a mesma imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, longe do pecado e longe da condenação eterna. Então meu convite é para que tu nos procure pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, para que nós possamos na palavra de Deus mostrar como tu pode crer nesse Salvador que Deus providenciou desde lá em que o homem
pecou. Antes da fundação do mundo, Deus já havia feito propiciação em Cristo Jesus, mas para isso precisa crer. E meu convite é para que tu possa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Que a palavra de Deus faça a obra em cada coração e que nós possamos viver uma vida de santidade para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque em Cristo nós temos a reconciliação daquele pecado que foi cometido lá no Éden por Adão e que veio aos nossos dias, porque todos pecaram e carecem da tua glória, Deus, mas em Cristo Jesus nós temos o perdão eterno. Sou grato por isso, porque um dia eu pude reconhecer a salvação em Cristo, e aqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador, que tu possa trabalhar na mente e no coração para que possam aceitar, ó Deus, de forma gratuita esse dom que é em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Obrigado pela certeza de que um dia o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida, Deus, mas que no presente tempo eu possa viver de forma santa, obediente à Tua palavra e servindo para Tua honra e Tua glória e aguardando o dia glorioso de ser revestido deste corpo glorificado semelhante ao meu Salvador. É em nome de Cristo que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém.